Tudo pronto. Eu posso Boa começar. noite, Sâmila. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Obrigada. professora Mauricéia, professora Elizabeth, Rafael. Muito obrigada aí por as professoras terem aceitado aí o convite de participar desse momento tão especial na vida da Sâmila, né, Sâmila? De É, muita batalha, muito esgotamento, né? Mas isso é basicamente a regra para todo aquele que quer alcançar, galgar um espaço, né? Entre os bons. Então, hoje a Samela veio aí apresentar tudo aquilo que ela trabalhou aí ao longo desses meses. Samela, você tem aí de 15 a 20 minutos para expor, né, o seu plano. Peço que você abra aí, né, o Padlet, tá? Então, a partir de agora, às 20h40, você pode começar a sua apresentação, Samia. Primeiramente, eu quero dar boa noite a vocês, agradecer a professora Mauricéia e a professora Elizabeth por compor a banca. Também quero agradecer o Rafael por ter me acolhido no polo, porque eu vim de transferência, e principalmente a professora Daniele, porque ela foi primordial para eu chegar até aqui, porque, sinceramente, sem ela, hoje eu não estaria sentada nessa cadeira, e não tenho nem palavras para descrever é, o que ela fez por mim. Então, meu muito obrigada. O problema que, o plano de intervenção que eu escolhi e a problemática que tem lá no município de Espera Feliz, Minas Gerais, é sobre o fracionamento de despesa. Então, o meu tema ficou como fracionamento de despesa nas licitações realizadas pelo município de Espera Feliz do estado de Minas Gerais. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a administração pública e adentrar no tema de licitação. A administração pública, ela tem o dever, né, e visa sempre o interesse da coletividade. Então, aí nós já temos o princípio da supremacia do interesse público, inclusive sobre o particular. Então, para a administração adquirir bens ou contratar serviços, ela precisa de alguns procedimentos, de seguir alguns procedimentos administrativos. E tais procedimentos é a licitação, que é uma sequência de atos e procedimentos que se interligam. Então, o MASA, ele acaba conceituando sobre licitação, que nada mais é do que procedimento administrativo pelo qual as entidades governamentais convocam interessados em fornecer bens ou serviços, assim como locar ou adquirir bens públicos, estabelecendo uma competição a fim de celebrar contrato com quem oferecer a melhor proposta. O problema investigado se o fracionamento de despesas esteve presente nos processos licitatórios realizados pelo município de Espera Feliz entre janeiro de 2023 a outubro de 2000, entre janeiro de 2022, perdão, a outubro de 2023. O objetivo, né, desse plano de intervenção é analisar a ocorrência do fracionamento de despesas nos processos licitatórios de Espera Feliz e com ele a gente poder analisar se houve superfaturamento, e a redução de orçamento, porque o fracionamento ele tem que vir com planejamento. E os objetivos específicos é comparar o custo de licitações que foram fracionados no município de Espera Feliz, demonstrar que, mediante planejamento de despesa para todo o exercício financeiro e aplicação da modalidade adequada, é possível minimizar o custo e fazer jus aos princípios da economicidade e o princípio da anualidade do orçamento.
Sobre a licitação, né? Hoje a gente já trabalha com a Lei 14.133 de 2021, e que tem alguns princípios, sendo um dos principais a publicidade e a vinculação ao instrumento convocatório. Por quê? O edital é a lei de licitações, e o edital, ele segue o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é ali que vai reger as normas que os participantes, que os licitantes devem seguir, assim como a administração pública. A Lei 14.133 de 2021, ela tramitou por mais ou menos 10 anos e trouxe significativas mudanças, sendo uma delas substituir a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, a Lei 8.066 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, e a Lei do RDC, que é a 12.462 de 2011. Sobre o fracionamento de despesa, o TCU, ele entende que fica caracterizado pela divisão de aquisição em vários certames ou dispensas de licitação para obras e serviços da mesma natureza, e execução no mesmo local que possam ser realizados conjunto e concomitante. Então, os objetos licitados, eles podem ser adquiridos de forma concomitante, porque ele é uno e divisível. As aquisições de bens e contratações de serviços devem estar pautados nos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, bem como sustentadas em instrumentos de planejamento. Então, a escolha da modalidade tem que ser bem adequada, né, para poder evitar o fracionamento de despesa na administração pública. Inclusive, uma das as modalidades previstas na 14.133 estão elencadas no artigo 28, que é o pregão, concorrência, diálogo competitivo, leilão e concurso. Sobre a metodologia utilizada, foi uma pesquisa básica que pretende analisar a ocorrência do fracionamento de despesa e, perdão, só um minuto. E ela pode ser classificada como exploratória e descritiva, que reúne informações sobre o tema abordado e observa e registra os casos identificados. Os meios utilizados foi o portal de transparência e ela é classificada como bibliográfica, porque eu usei tanto o portal de transparência, livros, publicações e artigos. Eu escolhi um município, né, de Espera Feliz, que é onde eu resido, e ele tem aproximadamente 24 mil habitantes, conforme os dados emitidos pelo IBGE. E a prefeitura, né, como eu trabalho dentro do setor de licitação, então eu peguei a administração pública, a unidade gestora, a prefeitura. Ela possui 12 secretarias, e essas secretarias, elas são independentes, e todos os processos licitatórios, todos os memorandos, são encaminhados para o setor de licitação. Então, o que acontece? Por ser secretarias independentes, elas mesmas encaminham esse memorando e pode ocorrer da gente licitar dois processos com o mesmo objeto. Por mais que a gente a gente que eu falo sou eu e o outro rapaz que trabalha comigo, porque somos pregoeiros. Por mais que nós comunicamos aos gestores que iremos abrir um processo de licitação com determinado objeto, e a gente pergunta se as outras secretarias têm interesse, e eles acabam não ficando inerte, e a gente pega e licita
o objeto hoje e amanhã chega um outro memorando com o mesmo tipo de objeto. Então, aí a gente vê a falta de planejamento desses gestores e, inclusive, o fracionamento de despesa. Aqui eu cheguei a fazer um gráfico, que eu peguei os dados, né, que eu extraí do portal de transparência de 2022. Foram realizados 5 processos de locação de caminhão caçamba e escavadeira, o que corresponde a 3,11% dos processos licitados. Ou seja, foram licitados 161 pregões. Em 2023, foi realizado 87 processos na modalidade pregão, sendo que 8 referente à locação de caminhão caçamba, escavadeira e reto escavadeira corresponde a cerca de 9,19% dos processos licitados, e 4 processos destes é de transporte escolar, sendo todos do mesmo objeto. Vale ressaltar que a administração ela tem por obrigação de publicar seus atos administrativos. E com isso, vou fazer um adentro, que nem todas essas licitações, né, que a gente viu aí, por exemplo, de 8 licitações só em 2023 de caçamba, chega no mesmo valor. Se eu posso licitar a hora homem, né, por R$ 10 hoje, e amanhã eu contratar por R$ 50. Então, esse é um dos motivos da falta de planejamento, que inclusive gera um custo altíssimo para a administração pública. Com esses respectivos dados, foi possível observar que os princípios que norteiam a administração pública, como eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, estão sendo negligenciados no município de Espera Feliz. Em média, cada publicação custa cerca de R$ 1.000. Ela pode variar tanto para mais quanto para menos. A empresa que a gente fez a licitação e contratou, ela faz a publicação em mais ou menos em 3 diários, né? Às vezes a gente pede que não precisa publicar no Diário da União. Então, isso acaba gerando um custo altíssimo para a administração. Eu acabei não colocando o gráfico aí, mas em 2022, a administração pública pagou para o jornal, para a empresa fazer essa contratação, cerca de R$ 243 mil. E em 2023, já chegou no montante, até 13 de outubro, R$ 230 mil, só com publicação. Eu fiz uma conta básica, né, sobre se eles não tivessem licitado esse monte não tivesse aberto esse monte de processos licitatórios picados, só esse ano a gente teria uma economia de R$ 10 mil com publicação de caçamba e transporte escolar. Vale ressaltar, né, que o processo licitatório é de extrema importância para o setor público e o certame ele deve observar o planejamento, a transparência, a competitividade, a celeridade e a economicidade. Então, o meu plano de intervenção, né, foi para mostrar e tentar resolver e minimizar a problemática em questão. E mostrar que é possível, sim, reduzir os gastos, e os gestores de Espera Feliz, eles apresentam dificuldades para se adequarem às mudanças propostas pela Lei 14.133 de 2021. Inclusive, é, até dia 13 de outubro de 2023, a gente tinha aberto 208 processos. Hoje, exatamente no dia de hoje, abrimos 299 processos. Então, a gente vê que foram abertos mais de 90
processos nesse meio tempo, nesses 2 meses, né, digamos aí, porque a gente está licitando tudo que tem para licitar na 8.066 para utilizar o menos possível a 14.133. O município, os gestores, né, têm criado resistência, porque a gente vai ter que utilizar a plataforma eletrônica, os pregões vão ter que ser praticamente 100% eletrônico, e, inclusive, hoje, um dos gestores, né, informou que ele quer usar o mínimo possível no ano que vem a 14.133. Então, assim, em 20 dias, nesse mês de dezembro, a gente vai ter 27 licitações para realizar. Tudo para não utilizar a 14.133. Então, eles estão criando muita resistência, não fizeram o plano de contratação anual, e, e eles estão, assim, como se a 8.066 ainda fosse prorrogar. Então, o meu plano de intervenção mostrou ações estratégicas voltadas para minimizar, né, o problema e do município de Espera Feliz, enfrentando o que enfrenta quanto ao fracionamento de despesas no processo licitatório. Aqui ficou pequenininho, não sei se tem como aumentar. Tem, Rafael? Tem como aumentar isso daqui? Não, né? Infelizmente, não tem como aumentar essas 4 ações estratégicas, mas aí uma das ações é treinar os servidores e padronizar os processos de licitação para poder evitar e minimizar esses fracionamentos. Então, com base nesse estudo, é possível, né, verificar que se o município cumprir as formalidades estabelecidas na Lei 14.133, ele consegue, sim, minimizar os custos, minimizar o fracionamento de despesa, desde que ele siga a lei, siga os princípios da legalidade e treina os servidores, faz padroniza o objeto, faz um planejamento. Então, tudo isso seria possível contribuir para a extinção da prática do fracionamento e, por consequência, né, a redução dos gastos públicos e adaptar esse dinheiro que economizou em outras áreas da administração. Estou finalizando a minha apresentação e sobre o aproveitamento do curso, ele contribuiu sim para o meu conhecimento e a problemática, como eu lido com esses processos direto, inclusive, eles entendem que esses objetos apresentados na minha planilha sobre caçamba e retroescavadeira, eles entendem que isso não é fracionamento de despesa. Fracionamento de despesa para eles seria tipo dos mesmos setores. Por exemplo, estou licitando um caminhão caçamba para a zona rural de São Sebastião. Aí amanhã eu faço uma nova licitação com esse mesmo objeto para São Sebastião. Eles não entendem que o fracionamento de despesas são objetos similares. Então, como eu lido com isso todo dia, esse curso me fez enxergar, né, os problemas enfrentados, que eu estou nesse setor tem 1 ano, no município de Espera Feliz, e infelizmente eles não aceitam e não acatam sugestões e nem planejamento. Então, quando eu cheguei a falar que eles estavam fracionando demais o objeto da licitação, que faltava planejamento, eu acabei sendo reprimida, né? Eles acabaram chamando a minha atenção quanto a isso. Sobre as possibilidades profissionais que o curso trouxe, ele está almejando um crescimento profissional e com o pessoal. Eu vou tentar novamente falar com um dos gestores, que é o secretário, né, de administração,
que é responsável pelo setor de licitação, quanto a esse fracionamento e tentar novamente fazer com que eles planejam as licitações do ano subsequente, porque isso acaba afetando os, os, os profissionais, porque eles têm dois trabalhos, e isso afeta também os cofres públicos, porque, querendo ou não, é o nosso dinheiro que está sendo empregado, e eles podem também responder pela lei de responsabilidade fiscal, né? E agradeço a participação de vocês e finalizo minha apresentação do plano de intervenção. Samela, meus parabéns. As informações que você trouxe aí extra me deixaram muito triste, porque a lei ainda não entrou plenamente em vigor, de tanto obstáculo que os municípios criaram, e você me diz que eles estão, na verdade, prorrogando para boicotar novamente o Sim, prazo para a lei entrar em vigor e a lei 8666, que já está ultrapassada, desaparecer do mapa, né? sim, eu fico triste também, porque, interrompendo a senhora, né? Porque eu trabalho na área de licitação, eu comecei como estagiária e isso daí já vai para mais de 10 anos. Então, só no dia 22, acho que é 22 mesmo de dezembro, a gente tem 7 licitações marcadas. Tudo assim, eles estão fugindo da lei. Quando eu cheguei eu trabalhava no município de Vargem Alta, como eu era pregoeira de lá. Então, assim, quando cheguei em Espera Feliz, eu achei que a realidade era muito melhor, e eu falo que o Espírito Santo, assim, está de parabéns. O Tribunal de Contas, as prefeituras estão de parabéns, porque o que eu vejo me deixa muito triste, porque a lei, eles só aplicam a lei, seja ela 8.066 ou outra lei, só é aplicada de forma benéfica, porque quando prejudica o município ou quando eles querem, tipo, burlar, digamos assim, a lei ela não é aplicada. E a gente não fez nenhum curso ainda na 1433. Eles mandaram a gente estudar em casa, só que eu não tive tempo, porque eu tenho pós, eu tenho outras coisas. E eu falei que, infelizmente, eu não vou estudar, eu posso estudar sim, para o meu conhecimento, como eu já fiz. Mas para aplicar na prefeitura, infelizmente, eu não vou estudar, porque eles simplesmente não aplicam. A gente falou sobre o plano de contratações anual, né, que deveria ter sido apresentado, eles não fizeram, queria que eu e o outro pregoeiro fizesse, só que isso não é responsabilidade nossa, porque a gente não sabe o que demanda de cada secretaria, qual o que cada secretaria precisa. E, infelizmente, essa é a realidade. Então, vamos lá, vamos ver as contribuições agora, né, Samela? Para ver se a gente aprimora o seu trabalho ainda mais, né? Uhum. As contribuições das duas avaliadoras, iniciando pela professora Elizabeth. Boa noite, é Samela, né? Isso. Samela, eu quero primeiro agradecer a Daniele, a você, pelo convite para participar da sua banca. Eu já tinha lido o texto, mas quando a gente te ouve falar, a gente sente ainda muito mais qual é a sua angústia, que eu sinto como uma angústia também. Quero te parabenizar pela sua apresentação, foi muito a sua apresentação, você apresentou muito bem, deixou muito claro tudo que você propôs a falar. E quanto ao seu texto, eu vou apresentar, então, as falas gerais, vou falando, e de primeira mão eu já quero te dizer assim que eu gostei demais. Seu texto está muito bom.
você escreve com leveza. Qualquer um que pegar seu texto vai entender o que você está querendo dizer. O seu título, ele está fechado com a sua pergunta, que é seu problema, e com o seu objetivo geral. Então, você triangula isso muito bem. Você deixa isso muito claro desde o início. Isso é muito bom, isso é muito pertinente para um texto. No decorrer do texto tem algumas questõezinhas, mas são poucas, isso é comum, é normal com uma escrita, quando a gente está fazendo, de alguns acertos que você vai ter que fazer na questão da língua, de questões ortográficas, de vírgulas, um pontinho aqui, outro ali, que eu não vou ficar detalhando cada um, porque está no texto, eu já marquei, eu vou te entregar, vou entregar para a Dani e ela te passa, tá? Então, só te falando que você vai precisar fazer uns acertinhos ortográficos, mas isso é mínimo. Sobre seu referencial teórico, muito pertinente com tudo que você se propõe, e aqui já está muito claro, no meu entender, e na sua fala ficou mais claro ainda. Muito bem explicada, a questão da lei, do fracionamento de despesa, você deixa isso bem claro. Quanto às suas questões do referencial, né? Aí você explica aqui primeiro o município, né, de espera feliz, você expõe. Eu gostei muito dessa figura 1 que você apresentou aqui do município, isso aqui ajuda muito a gente, a percepção, ao entendimento. A metodologia, sua metodologia, a primeira parte, eu sugiro que você retire, que você comece explicando o que é metodologia, e não tem necessidade disso no texto, dessa explicação do que vem a ser a metodologia. E quando você apresenta quais são os tipos de pesquisa, é interessante que você fala quem é o autor, que fala do tipo de pesquisa, mas você não diz o que o autor diz sobre a pesquisa. Por exemplo, você fala, quanto à natureza, o estudo aqui proposto, conforme Prodanov e Freitas, é uma pesquisa básica. Só que aí você explica divinamente bem, você está de parabéns, você explica o que é pesquisa básica no município que você vai fazer, que é de espera feliz, só que você não diz o que o Prodanov e o Freitas falam que é uma pesquisa básica. Então, é bom você colocar isso, porque você fundamenta. Por que ela é básica? Porque você está seguindo aquele autor ali, que ele diz que básica é justamente o que você diz que vai fazer aqui, né? Você vai falar sobre o fracionamento da despesa no processo licitatório. Então, quando você passa a analisar isso, você está fazendo uma pesquisa básica, você explica na sua vertente de trabalho muito bem, mas aí é bom você falar o que o autor fala disso, tá bom? Para ficar ainda mais forte, fortalecido a sua metodologia. E isso também nas outras questões, como, por exemplo, segundo os objetivos, né, que você fala que são exploratória e descritiva, eu peço que você acrescente aí, depois você fala de lacatos, aqui está ok. Seus resultados das discussões, eu gostei muito da sua apresentação, dos quadros, quando você apresenta aqui, né, a questão da planilha do processo de licitação do caminhão, caçamba e da escavadeira, e você apresenta no ano de 2022 o quadro, depois você apresenta de 2023, você faz esse paralelo, você mostra essa questão, achei isso muito interessante. E aí, quando você faz sua fala final, o que a Dani falou, eu também concordo, entristece a gente ouvir que um gestor, uma pessoa que trabalha com gestão
pública achar que isso não é fracionamento de despesa, que isso não vai criar um rombo nos cofres públicos, que isso é um prejuízo para nós cidadãos, é também um consumo excessivo de trabalho de quem lida com isso, que poderia estar medindo, né, trabalhando, gastando energia em outras demandas, então está aí preso com uma coisa que poderia já ter uma vazão maior. Então, essa sua fala é muito forte com essa questão, e que você apresentou aqui muito bem. Achei que está muito bem detalhado, as explicações dos seus gráficos também. A conclusão, você fecha, entendi que você fecha de acordo, e vou para o anexo, o seu anexo, que é o seu plano de intervenção propriamente dita. Aí, na sua primeira proposta, que você fala que é realizar um levantamento de dados, né? Você coloca o quando, eu vou lá direto ao quando, que você fala do 20/12 a 31/1. E aí eu te pergunto assim, esse levantamento em pleno final de ano, perto de época de Natal e tudo, você acha que esse período de tempo é um período suficiente que vai realmente acontecer? Com todas essas questões de final de ano e tudo mais, e você falou que vocês têm 7 pregões abertos agora para o final do ano? Foi isso? Então, ainda tem essa demanda de trabalho, e aí eu te faço essa pergunta aí, sobre essa questão. Então, Pode falar, fica à em vontade. relação a essas datas, elas acabaram ficando simbólicas, porque o certo seria fazer um levantamento anual. Por exemplo, mensalmente você faz o levantamento, mas primeiro você deveria ter o planejamento. Sim. Saber o que seria realizado, né, no decorrer daquele exercício financeiro. Então, eu acabei colocando essas datas aqui simbólicas e não sabia que no mês de dezembro a gente teria esse trabalho triplicado, né? A gente trabalhou muito entre novembro e dezembro. Entendi. Então, eu vou aproveitar essa sua fala da data simbólica, que você vai falar da data simbólica numa observação lá dentro da última coluna ali, do quando, lá embaixo, quando você fala da última estratégia. Então, o que eu te oriento? Tira essa observação de dentro desse quadro, coloque embaixo do quadro e vai em todas essas datas aqui, faz um asterisco. E vai lá nessa observação lá embaixo e coloque o asterisco nela, porque ela vai se referir a todas. Porque do jeito que você colocou aqui, parece que você está se referindo somente à data do nomear servidores que deverão compor a comissão. Entendeu? Aí você jogando para lá, aí você me dá uma resposta mais pertinente para isso. Outra questão que eu observei, gostei muito do seu plano de intervenção, eu sugiro que você coloque as datas na ordem adequada, porque você coloca aqui, ó, na terceira ação, a terceira ação e a segunda e a terceira, é do 20/11 a 20/12. A terceira do 20/11 a 20/12. Então, essa eu entendo que você deveria colocar primeiro, né, por ordem das datas, porque a ordem das datas ficaram muito discrepantes. Você termina, depois você vai lá para um mês que já acabou, então eu acho que a ordem vai ficar mais adequada. Do mais, eu quero te parabenizar, falar para você fazer a sua revisão textual, que seu texto está muito bom, eu gostei demais dele, e acho que é um assunto muito pertinente que você tocou, e você precisa mesmo depois voltar e conversar com o responsável pela licitação para fazer suas ponderações, mesmo que você não seja ouvida de novo, mas só de você falar, alguma coisa vai ficar. Tá bom? É isso, parabéns, Samila, e parabéns a Dani também pela orientação. Muito obrigada.
Obrigada, professora Elizabeth, pelas suas contribuições, estão bem anotadas aqui. E agora nós ficamos com as contribuições da professora Mauricéia. Boa noite, Sâmila. Boa noite. Parabéns pela apresentação. A sua fala foi muito pertinente, foi muito pontual e foi muito esclarecedora. Parabéns pela escolha do tema. Você falou que você é pregoeira, é Sim. isso? Certo. Então, parabéns pela escolha dobrado, porque aí você foi mexer no vespeiro, como a gente fala, né? Que é o local onde você trabalha e onde está claramente acontecendo o problema. Então, parabéns pela coragem também. E eu te falo, não desista de fazer o certo, tá? Mesmo que todos à sua volta estejam fazendo errado, faça o certo, porque o que você tem que resguardar é o seu CPF, é a Exatamente. sua honestidade, é o seu caráter. Então, continue fazendo o certo e indicando formalmente onde estão os erros. Porque a gente sabe como que às vezes acontecem os processos nos municípios, como é difícil manter a legalidade. Então, você se mantenha na legalidade por mais difícil que ela seja, tá? Essa aí é uma recomendação. Você novinha ainda, está aí no trabalho firme e forte. Você tem dentro do município, né? Você também tem a sua responsabilidade como pregoeira. Não é aí a responsabilidade direta, mas você também tem responsabilidade legal. Então, por mais difícil que seja, continue seguindo a legislação. Bom, em relação ao seu trabalho, eu concordo com todas as colocações da professora Elizabeth. Eu só tenho mais alguns acréscimos para fazer, mas é realmente para melhorar ainda mais, porque o seu trabalho está muito bom. A escrita dele, apesar de falar sobre licitação, e licitação, se a pessoa não souber escrever sobre, torna-se um assunto pesado, carregado, enjoativo, e você conseguiu colocar isso de uma maneira muito leve, tá? Então, parabéns. Então, as minhas contribuições são no sentido de melhorar ainda mais. E basicamente estão relacionadas aí à questão da formatação. Por exemplo, eu observei que nas suas citações diretas, longas, ou seja, aquelas com mais de 3 linhas, em algumas vezes você não coloca a página. Eu creio que por ser legislação, realmente ela não traz a página. Mas aí você acrescenta, depois do ano, você acrescenta SP, S/P. Ou seja, sem páginas, sem paginação. Então, por exemplo, na página 3 ficaria Brasil 1998, SP, S/P, sem página, tá? Então, você precisa verificar isso em todas as suas citações diretas, tá? Sejam elas até 3 linhas ou com mais de 3 linhas. E eu também deixei marcadinho esse trabalho depois, o seu trabalho volta para a professora Daniela, e eu deixei com os comentários no trabalho. Vamos ver mais o que. Deixa eu ver aqui, não só mesmo acrescentar. A sua apresentação dos dados ficou muito clara. Tá? A sua metodologia está muito bem escrita. Eu só sugiro que no último parágrafo, quando você fala sobre os procedimentos técnicos, a classificação está correta, mas você não indicou o período que foi feita essa revisão bibliográfica. Por mais que você já tenha colocado no título, no referencial,
né, que é no período de 2022, 2023, aqui na metodologia você precisa reforçar, tá? Mas não é nada assim, nada monstruoso não, tá? É porque a gente fala, nossa, eu vou colocar de novo, vai ficar repetitivo. Mas o trabalho científico, às vezes, ele se torna repetitivo. Então, acrescentar qual foi a bibliografia consultada, né? Porque você colocou aqui só como o exemplo o portal da transparência, mas você consultou outra fonte, citar e qual o período que isso foi consultado. Resultados, os seus dados estão muito bem apresentados, né? As planilhas que você trouxe estão muito bem formatadas, muito claras, então a gente consegue ter uma visão do todo daquilo que você pesquisou, mas fica muito claro para a gente, né? Não vem aí com dados contábeis ou dados orçamentários que seriam impossíveis de ser compreendidos. Qualquer pessoa, mesmo aquela que não conheça nada sobre licitação, que pegue seu trabalho, ela vai conseguir entender o que você propôs e o que você está apresentando. Tá? Então, ficou muito boa a sua discussão e os dados que você apresentou. Bom, aí no finalzinho, eu só faço um acréscimo, até porque quando a gente está no meio acadêmico, nós precisamos ter alguns cuidados, até para não termos problemas futuros. Então, por exemplo, na página 17, lá no finalzinho, você coloca o seguinte: portanto, mediante a análise dos respectivos dados, foi possível observar que os princípios que norteiam a administração pública, como, por exemplo, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade, estão sendo negligenciados. E aí, nesse finalzinho é que vem minha preocupação, Samila. Por quê? A sua pesquisa está muito bem feita, só que ela é uma pesquisa básica. Então, por mais que você tenha coletado dados e por mais que você, enquanto pregoeira, saiba, tenha certeza absoluta dessa afirmativa, a sua pesquisa ainda é básica. Então, essa afirmativa que você colocou aqui, dessa forma como está escrita, ela pode ser questionada, tá? De repente, pelas mesmas pessoas que tentaram inibir você, podem questionar. Então, eu sugiro que aqui, esse finalzinho, você coloque o seguinte: podem estar sendo negligenciadas. Por quê? Você percebe como muda o olhar? Você não está omitindo, mas você também não está afirmando 100%. Então, ninguém pode te questionar. Você está dizendo que com a pesquisa básica que você fez, há um indício, há um indicativo de que esses princípios possam estar sendo negligenciados. Então, eu sugiro que você faça essa alteração. Depois, na sua conclusão, você coloca também no segundo parágrafo da sua conclusão, quanto ao objetivo geral proposto, tem-se que há evidências da ocorrência do fracionamento. Então, eu sugiro que você coloque há evidências que sugerem a ocorrência do fracionamento. Então, é a mesma coisa. Você não está acusando diretamente ninguém, mas você está dizendo que a sua pesquisa, os dados que você coletou e analisou, sugerem. E aí, depois, durante a sua conclusão, eu observei que você fala que estudos futuros são necessários, então isso foi assim, foi essencial, né? Porque aí você assume que não está concluída, você tem resultados, mas que a pesquisa não está concluída e que estudos futuros podem levantar novas hipóteses. Então, isso foi assim, foi um fechar com chave de ouro, a sua conclusão.
Em relação ao seu plano de intervenção, eu tenho duas observações. A primeira é em relação ao quem. Aí você coloca no quem. Secretário Municipal do Setor de Licitação. E aí eu tenho, assim, uma certa experiência no serviço público, assim como você já tem também. O secretário municipal não vai fazer isso. Então, eu sugiro que para que, de fato, e eu percebo que isso é uma ânsia sua de colocar esse plano de intervenção em prática, que você coloque uma pessoa técnica, um cargo técnico aqui. Seja o auditor, se o município tiver um auditor, seja alguém da parte jurídica do município, todo município tem uma parte jurídica, mas você coloque uma pessoa técnica. E isso vale para todas as ações, tá? Não adianta a gente colocar o secretário, com exceção da nomeação. A nomeação, você pode colocar ou o secretário ou o prefeito, mas você tem que definir ali, eu vi que você colocou prefeito ou procurador. Você tem que colocar qual dos dois que vai realizar essa nomeação. Então, aqui pode ser porque é nomeação. Então, politicamente, na estrutura do município, a nomeação, ela depende ou do prefeito ou de um secretário. Então, aqui pode. Agora, as outras ações que você propôs, não deixe como secretário, coloque um cargo técnico, que de fato vá fazer. E outra coisa que eu observei no seu como. O como, ele se refere à forma com a qual a ação vai ser desenvolvida, ou seja, o que você vai precisar fazer para que seja realizado o levantamento de dados. Então, aqui no seu como, você não colocou isso. Você colocou quais serão as consequências, quais são os resultados a partir da realização da ação. Entendeu? Então, você precisa dizer o seguinte: para realizar o levantamento de dados, você vai precisar de quê? Você vai precisar de separar processos, você vai precisar consultar os secretários das demais pastas, você vai precisar realizar a reunião com alguém, com alguma liderança de dentro das chefias do município. Então, é como você vai realizar esse levantamento e não qual o resultado que ele vai, a partir do momento que você realizar, ele vai gerar. E isso vale para as outras ações também. É a mesma coisa na padronização dos processos, porque com a padronização dos processos, você vai conseguir que haja um planejamento de compras. Mas o que você precisa fazer para que os processos sejam padronizados? Quais são as etapas que precisam ser cumpridas? A mesma coisa na capacitação, Então, para realizar essa capacitação, o que precisa fazer? Contratar uma empresa através de uma licitação? Ou serão vocês que irão fazer internamente, são os pregoeiros que irão realizar essa capacitação? Vai ser preparado algum material? Então, é como a ação vai ser realizada. E a mesma coisa aqui na nomeação, porque você colocou o que essa comissão permanente vai ter como atribuição, mas não. Esse como aqui é como serão nomeados esses servidores. Serão escolhidos através de um processo de discussão interna, depois disso será editada e será publicada uma portaria. Então, foque sempre o como na realização da ação proposta. Então, aí você precisa fazer essa revisão em todos os comos do seu plano de intervenção. No mais uma vez, parabéns, e que Obrigada. depois desses ajustes você consiga de fato colocar esse projeto em prática, porque ele vai render muitos frutos. Obrigada. E parabéns à professora Daniele pela orientação. Obrigada.
Obrigada, professora Mauricéia. Agora, Sâmila, nós vamos nos ausentar por alguns minutos para que as professoras possam aí deliberar sobre a sua apresentação, tá bom? E daqui a pouquinho a gente retorna. Combinado?
Oi! Ei, Chegamos! Cadê a Maura? E eu que estou aqui, que até agora não saí disso aqui, gente. É só eu mesmo. Os bumbuns já estão, gente, fazendo umas ginásticas aí, porque a lombar já foi para a vala, viu? É, Samela, então, sem mais delongas aí, pelo avançar da hora, a banca, ao deliberar, vota pela sua aprovação, né, inclusive com recomendações que, após as adequações solicitadas, você pense em publicar a sua produção. Olha só, Samela, eu, essa notícia é muito orgulho aí para uma orientadora, viu? E você ficou com a pontuação 9,1, Samela. muito obrigada. Menina, Muito viu? obrigada. Você conseguiu, Samela, parabéns pelo trabalho. Continue nessa esperança. São pessoas como nós que vamos transformar aí a administração pública, nem que seja assim, né, Mauri, com umas gotinhas, mas a gente deixa assim a nossa contribuição e espera inspirar outras pessoas, né, Samela? E com o seu trabalho, é isso que você está fazendo, né? Quem sabe, talvez, você aí com essa nova especialização no seu currículo, você seja uma das que vai aí auxiliar ali, né, as pessoas com informações técnicas, né, durante essa capacitação. Então, parabéns, muito orgulho de você, viu, Samela? Muito obrigada. Professora Elizabeth, professora Mauricéia, se quiserem falar algo, sintam-se à vontade. Ô, Samela, eu quero te parabenizar. Eu fiquei encantada. Falei com as meninas quando nós estávamos conversando. Eu fiquei encantada com o seu trabalho, com a sua apresentação, com a sua assim, vontade de fazer o certo, que é o certo. E eu acho que você, por mais que o caminho seja árduo, se mantenha firme nele. E faça o que tem que ser feito, o que você acredita e o que é o certo, tá bom? Isso faz a diferença no servidor público, para a gestão pública, tá bom? Parabéns mesmo. Obrigada. Samela, minha querida, parabéns. Que você tenha aí muito sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Nunca desista de ser correta. Opte sempre pela legalidade, por aquilo que é correto. Isso é a maior herança que você vai poder deixar e o que vai te trazer maior orgulho, maior realização. É você poder chegar, deitar a cabeça no travesseiro e deitar em paz, sabendo que por mais difícil que foi, mas você fez o correto, tá? E que se alguém vasculhar a sua vida de cima para baixo, de baixo para cima, não vai achar. Garro! Ui. Então, parabéns e que você consiga ter sucesso sempre na sua vida pessoal e profissional. E parabéns à professora Daniele também pela orientação, e foi um prazer participar dessa banca. Mais uma vez, muito obrigada à professora Elizabeth e à professora Mauricéia, e principalmente à professora Daniele, que eu chorei as pitangas com ela, quis desistir por várias vezes, e ela, assim, foi primordial na minha vida, porque ela sabe um pouquinho os contratempos que eu tenho passado, e sem ela, realmente, hoje eu não estaria aqui. Eu não tenho palavras para agradecer à professora Daniele. Samela, então, fechando, a gente quer reforçar que nós três temos muito orgulho da profissional que você é, viu? Muito obrigada. Você é uma pessoa de sucesso, continue nesse caminho, como as professoras falaram,
Parabéns mais uma vez. Boa noite, professora Elizabeth. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Professora Mauricéia também, sempre conosco. Obrigada pela força, pelas contribuições. Rafael, obrigada aí, né, por mais esse dia aí. Estamos juntos, Rafael. E sexta-feira. isso aí! E Samla, mais uma vvez, parabéns, viu? Muito obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau. 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 Parabéns. Obrigada.